Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelogica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, também sou especialista em investimentos pela Ambima e ao meu lado está mais uma vez meu colega Lionel Pinheiro, ele que é trader, investidor, também é um dos coordenadores de conteúdo aqui do time da Nelogica. Hoje temos mais uma fera aí, mais um convidado muito especial para a gente falar sobre a sua trajetória do mercado financeiro, falar de estratégias de trading, de investimentos, análise técnica. Mas antes ainda de apresentar o nosso convidado, primeiro eu quero dar o olá de sempre aqui para o meu colega Lionel, saber se está tudo certo aí, como é que vão as coisas para mais uma. Show, tudo certinho, acho que ansioso para mais um papo, mais uma conversa. Uma pessoa aí que a gente já fez bastante conteúdo, um parceiro de longa data, um amigo aí do mercado. Então, bastante ansioso aí para esse bate-papo de hoje. Maravilha. Então é com grande prazer que a gente bate um papo hoje com o Fabrício Stagliano. Fera aí tem quase 2 décadas, né, de atuação, de experiência no mercado. Como o Lionel falou, analista técnico e um trader parceiro aqui da Nelogica. Também é o criador aí do Team Bull Bear. Então, Bull Bear, Touros e Ursos, bicharada tá em casa hoje. Depois ele vai contar aí com calma tudo pra gente. Então, antes de mais nada, claro, muito obrigado pela presença aí, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Entre Touros e Ursos. Obrigado, eu que agradeço, cara. É um prazer estar aqui, Gabriel, Lionel, né? Isso mesmo. Isso aí. Eu sempre, de vez em quando, o Lionel, o nomezinho dele não é muito fácil, né? Isso aí é marcante, não esquece. Mas é um prazer, cara. Obrigado pelo convite. Eu acho que faz muito sentido vocês terem um podcast aqui da Nelogica, né? Porque, pô, vocês são... Você vê muito podcast assim de parceiros, né? De professores, mas ser da Nelogica é legal. Eu tava querendo já ser convidado, uma hora pintou esse convite, eu fiquei muito feliz. Boa. A gente gosta de começar sempre pela história, assim, querer saber um pouco da trajetória de cada convidado. Mas antes de saber a tua história, eu quero saber se esse casaco aí é do mesmo lugar de onde veio o do Aires Andrade. É do mesmo lugar? É do mesmo lugar. Eu vi o dele, usei uma vez, o dele, eu falei, pô, quero comprar um igual aí. Mas legal, o cara faz um... Pode até a propaganda dele é do Yuri. Depois, se alguém quiser, me chama no Instagram lá que eu passo contato. Mas ele faz personalizado com a sua história, sabe? O casaco é bem legal. Boa. O cara faz toda desenho ali, o grafite ali no casaco, é bacana. Legal, figurino dos entrevistados aí também. Um momento moda aqui, né? Cara, pra gente começar então, a gente gosta de ouvir boas histórias aqui, o pessoal adora um caos aqui. A gente quer conhecer um pouco mais de ti aí, pra quem não te conhece ainda, conhecer um pouco da tua trajetória. Então acho que queria, por favor, que tu conseguisse voltar lá no jovem Fabrício, lá o que tu fazia antes de conhecer o mercado, como é que tu conheceu o mercado financeiro aí até fazer as tuas primeiras operações. Tá bom, vamos lá. A história é longa, né? Vamos embora, estamos aqui para te ouvir. Fica à vontade, estamos aqui para te ouvir. Cara, eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, né? E a coisa que eu vi mais facilidade para eu conseguir ganhar algum dinheiro foi arrumando computador, fazendo manutenção de computador, né? Uhum. Essa época aí, pô, com 14 anos, você tinha que jampear a placa-mãe. Eu não sabe nem o que é isso, né? Mas coisas de TI, coisas de TI, né? Você tinha umas coisinhas pra fazer assim, que era, né, de manutenção ali. E aí foi o jeito que eu achava que essa seria a área que eu ia seguir, né? Essa área ia ser a área que eu ia seguir na minha vida toda. Aí eu fui trabalhar numa empresa que, inclusive, eu não sei nem se ela existe, ela é concorrente da... Não é concorrente porque acho que não existiu junto, é a CMA, né? Eu acho que uma terminou de existir, a CMA não sei nem se existe mais, né? Pois é, eu também não conheço. Que ano era isso? Isso aí é 2005. 5, é. Ela era o sistema que tinha para operar na época, né? E eu fui trabalhar lá na parte de suporte, né? Ao sistema. E aí eu atendia muito... clientes que usavam esse sistema, e aí eu ia na mesa de operação, mesa do Bradesco, sabe, essas mesas grandes de tesouraria e tal, porque o suporte não era igual ao da Nelogica hoje, rápido, telefone e tal, você tinha que ir no local, né, muitas presencial, vezes, configurar, reinstalar, configurar servidor, a gente fazia esse trampo então, esse trabalho, né, presencial. E eu falei, cara, eu me apaixonei pelo mercado daí, eu comecei a gostar, falei, cara, eu quero tá igual esses caras aqui da mesa,
né? Vi os caras, pô, todo alinhado de terno. Agora como é que eu... Mas a princípio foi o que... Falei, cara, eu posso mudar de vida, assim, aqui, né? Eu vi uma luz no fim do túnel ali e tal. Eu vim de uma origem humilde ali, né? Periferia de São Paulo e tal. E foi isso, cara. Aí os caras me deram um caminho das pedras, assim, né? Eu falei, cara, como é que eu entro? Eu acho que o mercado nessa época, 2005, eu tenho na minha cabeça que era um mercado mais fechado, sabe? É mais pra quem era amigo, era parente. Então o cara colocava o filho dele. O mercado sempre foi um negócio que o cara queria que o filho dele continuasse ali o legado, né? O cara da mesa e tal. Então era um pouco difícil de entrar, mas aí o cara falou, cara, vai trabalhar no atendimento, dentro de corretora e tal. Aí eu era um caminho para eu começar ali a conhecer mais sobre o mercado, operar. E aí em 2007 eu fui trabalhar na Socopa, corretora. Né? Aí comecei. Quer que conta? Posso resumir, né? Vai embora. Cara, Socopa 2008, quebrei em 2008 e fui mandado embora e quebrei ao mesmo tempo, né? Tá, mas só voltando então, só voltando. Essa empresa que tu trabalhava, ela atendia mais institucional, não tinha uma plataforma pessoa física, algo assim? Cara, tinha, mas não tinha muita pessoa física no muito mercado. pouco operando. Mas tinha também, tinha uma plataforma pessoa física. Mas o atendimento presencial era pro institucional. E aí tu começou já a aprender a operar pra ti nessa época? Nessa época. Isso, até isso que eu perguntasse, já investia, já tava buscando ali alguma coisinha? Em 2005 eu comecei a operar, assim. Era outra coisa, né, cara? Era outro mercado, operava ações, a informação não era igual agora, que você tem, a plataforma tem tudo ali, né? A gente fazia muita coisa no Excel. A primeira estratégia que eu ganhei dinheiro, assim, que eu lembro de eu ganhar dinheiro. Assim, por um lado tem o lance da tecnologia ser boa, por outro, você perde algumas coisas. Eu vou falar o que é. A primeira estratégia que eu tive, eu comecei a entender que algumas ações dava muita diferença entre o fracionário e a vista. Naquela época dava, então você tinha né, como se fosse a Petri 4, agora com a Petri 4F, você tem uma diferença interessante. Ações menos líquidas tinha mais ainda diferença. Eu falei, cara, dá para comprar em uma e vender na outra. Será que dá? Aí fiz um algoritmo no Excel, né? Tinha o link DDE já naquela época. E aí a gente faz. Só que aí o link DDE e o book, né? Então eu conseguia, por exemplo, vou somar todo o fracionário que tá na ponta vendedora. Se der 100 por um preço menor do que eu consigo vender no à vista, eu vou comprar e vender no à vista. Então eu fiz isso, sabe? Um negócio bem manual, assim, ficava verdinha a tela, aí ia lá, vendia e comprava. Aí existia uns papel que chamava leilão, aí eu comecei a ter que entender regra de leilão também, porque o papel tava, sei lá, 3 dias sem negociar, e eu fui fazer o primeiro negócio, trava. Então, várias coisinhas assim que... Então essa foi a primeira estratégia que eu falei, cara, eu consigo ganhar assim de alguma forma. E por que a tecnologia é uma coisa que nesse caso é ruim, entre aspas? Porque mata uma estratégia dessa, né? Os robôs. Tem que ser assim, na verdade, né? Mas é isso, né? Por que eu entrei nessa conversa mesmo, cara? Porque a gente tava falando quando ele começou a operar, que daí tu inventou essa meio que uma arbitragem manual. Arbitragem manual. Pô, mas é muito interessante, a gente vê assim a galera que começa, pô, daqui a pouco o preço tá acima da média, eu vou comprar. Pô, tu já fez uma estratégia um pouco mais avançada, claro. Desenhada aí pra época, né? Um book diferente, uma liquidez diferente, volatilidade, tudo, mas já viu ali uma correlação, uma arbitragem, alguma coisinha a mais, já é um diferencial já, né? Eu me considero um cara inteligente, né? Sou até meio burro, pra ser sincero. Mas eu acho que eu tive um diferencial, assim, tudo isso, que foi sempre tentar pensar em coisas que não estavam fáceis, sabe? Tipo, isso aí era uma coisa que, cara, comecei a... Que é coisa que você vai analisando e você vai tirando suas conclusões, né? Então, por exemplo, o jeito que eu opero hoje, leitura de player, é um negócio que ninguém nunca viu, ninguém fazendo do jeito que eu faço, sabe? Sim. Aí eu estudei, fui fazendo e desenrolei a minha forma de atuar. Então, eu vejo isso como uma qualidade, sabe? De não ficar preso ao que estão falando. Porque se tá todo mundo falando e você quer seguir aquilo, talvez você tá na manada ali, né? E o negócio, principalmente pessoa física, eu acho que é pensar fora da caixa ali, né? Parece meio clichê, mas é isso. É real, né? E aí foi pra... Eu quero uma aguinha, você pega pra mim ou não? Uma aguinha. Por favor, cara. E aí ali por 2008 foi pra corretora, daí trabalhar na corretora. Eu fui trabalhar na corretora 2008. Teve a crise do subprime. Não, eu fui trabalhar em 2007 na corretora. Porque eu acho que foi isso. 2007, e pra fazer o que lá daí? Eu fui trabalhar no atendimento da corretora. E a área de atendimento de corretora, pra mim, é uma das áreas que você mais aprende
porque você pega tudo quanto é caso, né, cara? Tem dia cara com termo, com opção, com long short, como é que é isso aqui? Então você pega tudo, desde cadastro de cliente até alguém que tá fazendo uma operação. Tudo bem, não vai ser você que vai resolver, mas passa por você de alguma forma. Se você for um pouco proativo, você aprende, né, tudo ali dentro do mercado. Então eu aprendi muito nessa época, assim. Aí na época, eu não sei nem como é que é essa estrutura hoje, mas na época tinha a senha do Mega Bolsa, né, que é o Puma, que é a plataforma GL Trade, né? Também em algum momento deve ter sido concorrente da Nelógica, não sei nem se existe essa turma. Mas daqui a pouco os caras vão cortar eu nessa forma. Não, mas e aí, quando pra você ser aquele cara que fica na mesa de operação zerando ordens, você tem que ter a senha do Mega Bolsa, tinha que ter, né? Você é o cara que liga pra corretora, zera a minha posição. Então você tem que ser o operador ali dentro da corretora, ter o certificado de operador e tal. E hoje em dia eu acho que é o Puma. Não sei se tá nessa estrutura, se precisa disso, mas eu acho que sim. Isso antes do PQO ainda, né? Antes das certificações de bolsa que tem hoje. Eu esqueço, eu tenho um problema de déficit de atenção, eu esqueço o raciocínio aqui que eu ia ter. Tu ia chegar na crise, que daí o dia tu se deparou com a crise de 2008 crise ali. De 2008. Então, aí eu ia contar antes só desse lance. Aí eu tirei essa certificação do Mega Bolsa, então eu me tornei um operador dentro da corretora, né? Da parte de atendimento eu virei operador, aí o cara que tinha um contato com o cliente conseguia. Tipo broker, né? O cara que executava as operações ali. Hoje em dia tem menos essa figura, né? Hoje em dia as corretoras estão praticamente 100% automatizadas. Né? Tem um operador só para salvar alguma coisa lá, né? Mas enfim, aí 2008 a crise do subprime, né, cara? Eu tenho uma lembrança. Eu não sei se eu conhecia pouco, se eu conhecia poucas pessoas, mas todo mundo que eu conhecia de corretora em 2008, vocês já estavam no mercado em 2008? Não, eu não. O Léo não tinha peguei, nem nascido ainda. Eu não peguei essa aí. Tô sendo elogiado aqui, né? Não sou tão novo assim, mas muito obrigado aí. Então, cara, eu tinha a impressão que todo mundo só comprava essa época, assim, ninguém... Você não ouvia falar de... o cara ficou vendido. Não escutava falar, né? O cara fez BTC... Ou eu não conhecia os caras certos. Mas assim, eu não lembro qual foi a crise antes de 2008. Tem até que dar uma pesquisada nisso, porque já é o terceiro podcast que eu falo desse assunto. Eu não sei qual foi a época que caiu antes de começar aquela alta na época ali, que você só viu o mercado subindo, só porrada pra cima. Então tava todo mundo comprado ali, né? Eu tava comprado pra caramba, termo, um monte de coisa, e aí perdi. O pouquinho que eu tinha, eu perdi em 2008. E aí se foi? Aí foi embora. Mas aprendi muito, cara. Eu perdi 2 vezes que eu quebrei, assim, que eu perdi grana. 2008 e 2012. E a gente sempre fala, né, que geralmente o cara começa, pega um movimento meio autista ali, né? Geralmente o começo do cara que opera pega um movimento autista, ele enxerga aquele mercado e diz, é isso aí, eu sou um gênio, eu acerto tudo, o negócio só sobe. E na primeira crise vem aquele baque, né? Como é que foi isso pra ti? O que aconteceu daí? Tu saiu do mercado? Como é que foi te reerguer, voltar? Cara, foi em 2008. Eu nunca saí 100% do mercado, mas em alguns momentos eu tive que fazer, fui trabalhar, tem até a matéria na Nelógica de lavador de carro, a trader de sucesso, tem essa matéria. Eu fui trabalhar como lavador de carro em algumas épocas, fui trabalhar no comecinho da Uber, fui motorista da Uber. Eu tinha um amigo nessa época que tinha lojas de móveis planejados, né? E aí eu ajudava a descarregar caminhão. Fui fazendo algumas coisas que era para fazer um capital e tal. Eu tive uma sorte, assim, não adianta só contar a vitória aqui, né? Eu acho que uma sorte ali, não é uma sorte, né, da vida, de não depender. Nessa época eu não dependia do mercado para sobreviver, para comer, sabe? Pro dia seguinte, por quê? Porque, tem meu pai, minha mãe e tal. Óbvio que você não quer ficar na aba do pai e da mãe, mas eu tinha esse respaldo, assim, né? Porque é fácil eu chegar aqui e falar, não, quebrei e comecei do zero, mas é diferente de um cara que é pai de família, tem 3 filhos, vai operar e tal. Então esse cara tem que ter mais disciplina ainda, né? Tem que ser mais pé no chão ainda e tal.
Então é isso, assim, qual que era o assunto mesmo? Vamos lá. Como é que depois tu foi voltando e como é que tu foi operando de novo pra ti, a coisa cresceu positivamente depois? Cara, aí eu fui acumulando, né? Precisa de dinheiro pra operar, não tem muito o que fazer. Nessa época eu não operava o derivativo ainda, né? Não operava contratos futuros, nada. Mas foi assim, cara, fui, né, ganhando um pouquinho aí, e voltando a operar e tal. Mas eu sempre tive, hoje em dia não, acho que hoje em dia não é tão necessário, mas eu sempre tive na cabeça, cara, que estar no ambiente de corretora era importante. Uhum. Hoje em dia eu acho que menos, porque você consegue estar no WhatsApp, fazer um grupo né, e trocar informação, bem melhor do que nessa época. Mas conviver nesse ambiente, estar aqui, por exemplo, eu acho que é onde você consegue evoluir no mercado, né? Conversar. Eu vim pro Sul aqui, pô, vou conhecer um monte de gente aí na Nelógica. Conexões, né? Essas conexões. Pra mim, o caminho é aí. Então eu sempre busquei voltar pra corretora. Aí eu tive passagem por algumas corretoras, né? Passei pela Link, que é a antiga UBS, né? A UBS comprou a Link. E aí a Link virou rico, né? A parte de home broker e virou... O UBS comprou a parte institucional. Passei por ali, passei por um monte de casa, sabe? Então... É isso, assim, aí eu sempre eu consegui voltar. Pra mim, casei muitas coisas, assim, às vezes coincidentemente, às vezes que eu perdi, o mercado tava em épocas difíceis e eu acabei ficando sem trabalhar também, empregado e quebrado. Sim, era uma crise macro ali que pegou tudo, né? E quando é que o mercado começou a virar a tua renda principal? Tu falou, passou de várias corretoras, quando é que tu começou a viver só do mercado e ter isso como a tua vida mesmo? Até deixa eu fazer um gancho antes aqui, uma perguntinha antes. Nessa passagem pelas corretoras, tu já queria, digamos assim, entrar na parte de análise, já buscava ali um setor específico, ou daqui a pouco tu trabalhou em setores diferentes nessas passagens, até um pouquinho antes, assim, vamos lá. Sim. Queria entender, assim, como é que foi essa construção da carreira, assim, nesse mercado Cara, financeiro? eu não vou mentir pra você, não. Foi uma coisa bem que caiu, assim. Eu não planejei, não imaginava. Até hoje acho que eu não sou bom professor, mas a galera foi gostando. Foi uma coisa muito natural, sabe? A galera foi, pô, não, e aí acho que o jeito que eu ensinava ali... até vai junto com a pergunta do Gabriel, né? Eu comecei a ver... Eu comecei na Valpires... O que acontece? Valpires era uma corretora que faliu, né? Quebrou e tal. Eu trabalhei, eu sou ruim pra data um pouco, mas fui trabalhar lá acho que em 2015, se não me engano. Eu fui motorista da Uber em 2014, e aí a Valpires, eu vou chegar lá, tá lá. Vou responder você, qualquer coisa, você volta pra esse assunto aí, se eu não responder. Puxa o homem. Aí em 2015 eu fui trabalhar na Valpires e saí de motorista de Uber para ganhar menos, inclusive, na Valpires, né? Justamente por aquela ideia que eu falei que para mim eu tinha que estar no ambiente ali para aprender, conviver com a galera. Como surgiu essa oportunidade, falei, cara, essa oportunidade para eu voltar pro mercado, vou ganhar menos, vou voltar ali era para cuidar de rede social na época, né? Negócio de YouTube, assim, tá tudo começando. O que vai ser do Facebook? Vamos fazer o atendimento via Facebook e tal. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Esse podcast vai ter bastante corte, né? Não, vambora. Tava lá na Valpires, lá. As minhas paradas de raciocínio aqui. Quando tu foi pra Valpires, tava chegando lá. Aí você tinha perguntado o que mesmo? De como é que foi a passagem nos setores, assim, de corretora? Você já foi direto para a parte da análise? Você já buscava alguma coisa? Então respondendo assim, não fui direto para análise. Foi uma coisa, né, que surgiu naturalmente. Na Valpires eu comecei a fazer a sala ao vivo ali, não era nem analista ainda, e a galera começou a gostar e tal. Não tinha analista na Valpires, né? E aí, cara, na Valpires eu comecei a sentir esse lance de estar ganhando mais operando do que o que eu ganhava Então, já respondendo a sua pergunta, né? Foi nessa época, assim, eu comecei a estar ganhando mais operando do que eu ganhava de salário, de qualquer coisa, né? E aí eu operava ao vivo, tem vídeos meus que eu operando em conta real ao vivo, assim, lá atrás. Não sei nem se tá ainda no ar, mas eu acho que tá no YouTube ainda, antes de virar analista, né? E aí nessa época ninguém sabia muito bem quem podia operar ao vivo, né? Não tinha. Não tinha regulamentação, acho ainda. Né? Era meio... E aí foi nesse momento que tu viu que tava ganhando daqui a pouco mais ali nas operações do que no emprego e decidiu, não, vou fazer só isso. Aí tu saiu, como é que foi o... Cara, eu não saí, assim,
Depois da Valpires, antes da Valpires quebrou, depois fiquei um bom tempo lá. Mas eu já, assim, durante esse tempo da Valpires, eu não ganhei dinheiro na Valpires, por exemplo, né? Eu ganhei muito mais grana operando e fazendo minhas coisas e tal, né? Aí depois da Valpires eu fui pra Modal, como parceiro, EQI, Toro, fui parceiro de algumas casas aí. Mas foi isso, assim, eu antes de Valpires eu cheguei só a operar, né? Mas, cara, eu falo muito isso pra galera, assim, eu acho que você ter uma fonte de renda além do trade te ajuda muito a ser consistente no trade, né? Uhum. Eu, no ano da pandemia, nesses últimos anos, né, desde o ano da pandemia pra cá, o que eu ganho com o trade, eu pagaria todas as minhas contas e viveria de boa. Não precisaria de mais nada, né? De outros rendimentos. Mas se não tivesse os outros rendimentos, eu não sei se eu conseguiria. Né? Sim, acho porque que te tira desse segurança, peso, né? Sim. Então é muito mais confortável. Acho que não dá pra mentir aqui, né? É mais confortável quando você tem, né, você tem um respaldo ali, você não depende daquilo para viver. Eu sou honesto em falar que eu vivo, o que eu gasto é menos do que o que eu ganho em operações hoje, porém eu tenho que ser honesto também e falar que talvez não seria assim se eu não tivesse essas outras fontes de renda, né? acho que casa muito com muitos professores assim, de educação financeira, comentam um pouco, né? Ou tem a sua reserva de emergência, tem varia suas fontes de renda, né? Tem várias fontes de renda. Então, acho que tudo isso casa também com a nossa realidade de trader aqui, né? O cara que quer fazer uma migração de carreira, pô, não precisa largar tudo, né? Vender tudo e botar tudo no day trade, né? E sair bem louco. Não, tem outras fontes de renda, né? Tem uma reserva, se planeje bem, né? Porque uma profissão de risco, querendo ou não, né? É renda variável, é risco, né? Então, acho que tu tá munido aí dessas outras fontes de renda, de reservas, outros tipos de investimentos aí, te ajudam até na questão de disciplina psicológica, né? Tranquilidade aí pra estar executando um operacional. Né? É isso aí. Tu citou ali da crise, né? Eu quero chegar lá na Team Bull Bear ainda, mas queria também falar um pouco ali das crises, né? Tu falou como é importante tá cercado num ambiente, né? Tá num ambiente cercado de pessoas do mercado, né? Para te ajudar ali a entender como é que funciona. Né? Eu trouxe, acho que esse exemplo já aqui. Eu mesmo também entrei no setor de marketing, redes sociais, no escritório de investimentos. E minha primeira grande crise foi 2020, ali na pandemia. E o quanto foi importante estar naquele ambiente, né, de gente muito mais experiente e dizendo, não, calma, isso aí já aconteceu, os circuit breakers já aconteceram, é teu primeiro, parabéns. Não sabia que ia vir 6, né, seguidos, mas é teu primeiro, parabéns. A coisa vai voltar. E talvez se eu não estivesse naquele ambiente, estivesse tentando me aventurar, operando sozinho, em casa, provavelmente eu não teria tido a oportunidade daqui a pouco de voltar. Teria vendido tudo, né, naquela 40% numa queda e saído fora. E aí eu queria trazer essa questão das crises. Como é que foi para ti ver essa crise de 2020, a comparação ali entre o que tu viveu em 2008, depois essa grande baixa ali em 20 na pandemia, já muito mais experiente, muito mais consolidado, e as diferenças e semelhanças dessas crises aí. Ah, cara, pra mim, essa é assim, sei nem se é certo falar que foi muito boa essa época, porque foi uma tragédia, né, que aconteceu com a vida de muita gente, mas profissionalmente, financeiramente, foi o melhor ano que eu tive, foi esse ano da pandemia. A estratégia deu certo pra caramba, pessoa física perdeu dinheiro, institucional ganhou, e eu ganhei junto ali, né, na nossa leiturinha lá. Mas é muito essa sensação, assim, de já ter vivido, de já ter pegado circuit break pra caramba, de já, sabe, foi 2020, né, o primeiro ano ali, né. Então, 2020 foi, de fato, muito bom, assim, por estar preparado, por já ter vivido aquilo, sabe? E aí acabou que eu não tinha, né? Você não tinha medo, né? Você estava já preparado e a gente conseguiu encaixar bem a nossa estratégia. Eu sou sincero para falar que dava mais certo naquela época até do que tá dando agora, né? Mas foi uma época muito boa, muito direcional, né? A gente acerta muito em mercados direcionais. Essa época aí era porrada para cima, a retomada toda do mercado, a gente ganhou muitos dias, né? Então é bom, né, cara? Você tá preparado. Provavelmente quem começou, muita gente começou a operar 2020, aí 2019, muita gente entrou no mercado nessa época, né, Olaina?
E eu tenho certeza que esse cara, quando vier uma próxima, ele vai estar... Foi um aprendizado, né, cara? Esse ano aí foi... O cara aprendeu 4 anos aí em 1 ano, né? Sim, começou. Que em 2019 atingiu 1 milhão de CPFs, né? Então, teve um boom ali exatamente nessa época, em 2019, e 20 veio essa loucurada toda aí, né? E a Timbu Bear, cara, eu queria saber primeiro um pouco de história também, como é que tu criou, qual era a ideia, o que ela é hoje. Cara, o Timbu Bear veio também nessa onda assim de... Ia chamar Bull or Bear, ia chamar. No começo aí o cara falou pra mim, cara, direciona aí. Ninguém vai conseguir falar aí. O Serjão, mandar um abraço pra ele. Essa época da Valpire surgiu como uma parada pra ensinar a galera de maneira descontraída mesmo. Esse era o início, né, de tudo, assim. E deu certo, cara, pra caramba, assim. Deu bastante certo. Ensinei bastante gente. Acima de tudo, sempre sou transparente no que eu ensino, no que eu mostro, resultado, tudo. Eu tive um ano, por exemplo, o ano passado, 2022, foi um ano difícil pra gente de operação, né? A gente patinou bastante e tal. Mas mostrei todo o resultado. Falei, cara, se tiver que perder nos próximos 5 anos aqui, eu ficar perdendo todo ano, eu vou mostrar, sabe? O meu intuito sempre foi esse, assim. Eu acho que isso é uma coisa no mercado que é importante, você ser transparente, né? Eu acho que falta um pouco essa transparência. E aí eu fui conquistando a galera assim, cara, sem marketing, sem, sabe? A coisa foi acontecendo. Então hoje eu tenho uma sala ao vivo, né? Onde eu fico operando com a turma, tenho a parte de treinamento, né? Em algum momento eu tive alguns professores, hoje eu tô tocando sozinho. Mas é isso, né? E o Timbu Bear veio desse jeito, cara, assim, eu gosto bastante aí até na jaqueta aqui tem o Timbu Bear aqui. Boa. E nessa época já estava construindo a tua leitura de players, era um pouco mais antes? Como é que foi essa construção, assim, junto com o Timbu Bear? Cara, eu sempre me atraí por player, assim, há muito tempo, né? Desde a época de ações, desde essa época aí que eu comecei a operar, eu sempre gostei desse lance de ranking de corretora, sempre quis entender isso, né? Falar, pô, por que a Morgan Stanley aqui, quando ela compra, geralmente ela acerta? Assim, isso sempre me tocou bastante, assim, né? Me chamou a atenção bastante. E aí a coisa foi se construindo. Eu acho que eu evoluí muito com analógicas, né? Sabe assim? Porque as ferramentas foram evoluindo e aí tem coisas, cara, inclusive o Doll Pro, por exemplo, né? Que é aquele dólar do mini e o cheio junto. A gente fazia no nosso servidor antes da Nelogica, então a gente já tinha esse cálculo. Teve várias coisinhas assim, sabe? Que virou demanda, a Nelogica colocou, implementou e a gente tinha isso já de alguma forma calculando. Então, quando uma ferramenta tipo a Nelogica tá apresentando isso, você vê o quanto, e você já tem, ou você já pensa em fazer, que às vezes você não fez, mas você já vê o quanto você está alinhado com o futuro, com o que é bom, com o que dá certo, né? E mais uma vez eu me perdi no raciocínio lá do que era a sua pergunta antes dessa. Ele tinha perguntado se a estratégia da tua leitura de play, assim, como é que foi a construção dela? Se foi mais ou menos no mesmo período ali do Timbu Bear, né, que é onde tu começou mais o projeto educacional, ou se... Cara, então foi um lance gradativo, assim, né? Foi um lance que foi sendo construído aos poucos mesmo. E, cara, todo ano tem evolução, né? Tem mudança. Hoje a gente tá muito... A gente tem um robô, que é o primeiro robô de fluxo da Nelogica, né? Que é o termômetro de mercado. Eu acho que é o primeiro e único, se eu não me engano. Acho que a Nelogica não tem um outro robô de fluxo. Foi até um negócio difícil da gente fazer, porque não tem outro, né? Não tem robôs de fluxo, né? Pelo menos eu não encontrei, assim. Você vê muito robô e algoritmo com base em preço, né? Em volume, preço, indicador, mas em player não. Então, com esse desenvolvimento dos robôs, com a gente fazendo uma estrutura nossa, eu tenho hoje mais 2 sócios, vou dar um abraço para eles aqui, pro Jefferson e pro Isaac, são sócios dessa parte de robô, a gente opera junto, todo mundo opera e a coisa acontece. Eu evoluí muito porque eu comecei a entender, a gente começou a entender os dados na prática, coisas que a gente tinha como base. O UBS quando compra o mercado sobe. Tá, mas quantas vezes isso acontece, né? Percentualmente isso acontece em qual horário?
né? Mais, assim, então mais de manhã e tal. Então você começa a entender, ter dado para tudo. Então hoje mudou, hoje a gente tá numa pegada menos empírica e mais, sabe? Mais na base da estatística mesmo. A gente caminhou muito para esse lado, assim. É um negócio que eu queria ter já faz um bom tempo. Eu falo com a Nelógica de robô, desse robô, pra você ter ideia, já faz um bom tempo, né? Eu falava, porque pra mim o futuro é esse, cara. A automação, né? Isso tá de uma maneira, tirando a parte emocional ali, pra mim, acho que é onde o trader, pessoa física, tem alguma chance, assim. Eu tenho uma chance maior. Na minha opinião, é esse caminho, sabe? Ele ter uma estratégia boa, ele tem que ter, né? Mas ele, de alguma forma, ter isso tirando o máximo da parte emocional, né? E os robôs, pra mim, é isso, né, cara? Você tirar a emoção e agora, se a estratégia não for boa, não vai dar certo. Mas se for boa, vai dar certo. Tira né? o componente emocional ali, pelo menos, né? Aproveitando que a gente já entrou nessa parte operacional, assim, né? Sempre lembrando aqui, né, na descrição aqui do vídeo, vai ter o link ali para você fazer o teste grátis do Profit, né? Então, aproveitando que o Fabrício falou aqui de Nelógica, de Profit, né? Quem quiser conhecer lá o Profit, que ainda não conhece, tá aqui o link na descrição. Mas, claro, acompanha nosso papo aqui e depois vai lá clicar à vontade. Eu queria entrar nesse tema do fluxo da leitura dos players, né? Eu acho interessante isso. Eu queria que tu explicasse um pouco o teu operacional, assim, né? A tua análise em si. Tu vai mais por esse lado da leitura dos grandes players, enfim. O pessoal conhece já a leitura de fluxo. Eu queria que tu explicasse um pouco a diferença disso, né? Da leitura do book ali, para o que tu faz. Queria que tu falasse um pouco mais dessa tua técnica aí. Cara, eu acho que a principal diferença, assim, nossa pro fluxo, apesar de olhar a mesma coisa que é corretora, né? A gente olha o quanto determinada corretora está comprando, vendendo. Mas a principal diferença é que na minha estratégia a gente busca os movimentos mais macros, né? A gente busca o dia, a gente busca as tendências mais longas, dentro do day trade, obviamente, mas o fluxo, pelo que eu vejo a galera, tem uma preocupação muito, que nada contra também, né? São estilos diferentes, mas tem uma preocupação muito grande no scalping ali, né? Em operações mais curtas, putz, então o BS tá agredindo ali, vou junto, né? Pego lá 2 pontos no dólar e tal. E o meu lance, cara, que eu comecei a notar e que eu comecei a colher, que hoje tem essas estatísticas todas, é através do saldo das corretoras, né? E aí tem aquela plataforma de evolução no tempo que a Nelógica foi uma amigona, a mãe ali, né? Junto ali, desenvolvendo aquilo. Então, a nossa estratégia se baseia muito nessa parte de evolução no tempo, né? Então, hoje eu tenho estatística toda baseada no saldo das corretoras. Então, por exemplo, eu sei, por exemplo, quantos contratos, historicamente, um grupo de corretoras, então eu classifico as corretoras num grupo, né? Então, cara, posso falar UBS, Bradesco, JP Morgan, toda corretora que você fala o nome que não é em português é corretora gringa. Né? Credit Suisse, e Morgan Stanley, Merrill Lynch, as corretoras fazem parte desse grupo que eu sei. Fabrício, mas pode comprar por uma e vender por outra. Não quero saber. Eu quero saber o seguinte: historicamente, esses caras mais acertam o que é? Sim, eu comprovo isso por dado. Então eu quero estar do lado desses caras. E tem o outro lado que não dá pra falar. Eu sei que tem muito parceiro aqui que não dá pra falar sim, mas não dá pra deixar de falar, né? Que tem muito parceiro que porque às vezes eu falo, o cara pode achar, Fabrício tá falando mal da corretora. Não é isso. O que eu tô falando é que em algumas corretoras, a maioria das pessoas perdem. São as corretoras de pessoa física, né? Aí o cara fala, qual que são as corretoras? Você abre o Instagram, agora, depois que fechar esse vídeo aqui no YouTube, né? Essa transmissão, a hora que você fechar vai vir, abre a sua conta aqui, RLP grátis e tal. Essa corretora que faz a RLP grátis, que tem algumas, né? Elas não é que é ruim, é ali que você tem que abrir conta mesmo, porque é a corretora que vai te atender, a corretora pessoa física. Mas a maioria dos caras ali perdem, né? A gente sabe disso, a gente tem esses números, né? Era uma coisa que a gente tinha muito mais no empírico, no olho, e agora a gente tem a confirmação. Com certeza, esse cara tem uma probabilidade maior de perder, e aí você vai entendendo as combinações, né? Então, quando tá tal corretora para um lado e tal para outro, aí a probabilidade aumenta muito mais. Então, eu baseei muito minha estratégia nisso, sabe? Em classificar as corretoras e estar do lado das corretoras, das grandes corretoras, né? Dos big players.
Boa. Tem uma parte de estatística aí, né? Acho que tu sempre bate nisso, né? A gente vê acompanha teus papos por aí também. Tu gosta dessa parte da estatística, né? Não só de acompanhar ali no minuto a minuto o que está acontecendo, mas de ter esse histórico, né? E isso sempre teve presente nas tuas estratégias, no que tu gosta, olhar para esse lado estatístico da coisa, assim, dos dados? Cara, sempre teve, mas hoje de uma maneira muito mais profissional, né? Eu tenho uma base mais sólida tenho a minha base, né? Dos nossos servidores, lá da nossa estrutura, que a gente consegue ter. Por exemplo, tem o Isaac, que é o sócio programador lá, o cabeça da turma. Ele trouxe uma estatística esses dias pra gente do CPI, né? Que o CPI isso a gente aprende muito com o aluno também. Inclusive é um cara do termômetro, do nosso robô lá da Nelogia. Ele falou, cara, eu desliguei no CPI e tive um resultado interessante, ele comentou, né? Tava um resultado melhor do que o nosso. E aí o Isaac trouxe uma estatística que é justamente nos dias de CPI como que a gente se saía. E historicamente não vale a pena eu operar no CPI, né? Por exemplo. Então a gente sabe disso. Isso significa que eu não vou operar nesse dia? É uma escolha. Né? Eu fico meio receoso, às vezes, com alguns detalhes na estatística, porque às vezes são ciclos também, né? Sim. Então, é difícil. Uma coisa que a gente tem que pensar no mercado é sempre muito longo prazo. A gente pensa, o nosso longo prazo já é curto, né? Então, os ciclos, às vezes, tem um ano que esse ano o comportamento foi diferente, mas nos últimos 20 anos era melhor você ter feito uma determinada coisa. E às vezes vão ter ciclos que vão ser diferentes, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas o CPI, por exemplo, é uma estatística que a gente... quer dizer, um aluno ensinou a gente, né? Ele chamou isso e eu falei, cara, vamos atrás e, de fato, vale a pena não operar. Vale a pena desligar um robô, né? Quando tem esse... Aí, por exemplo, o FONC. Não, o FONC já não é tão ruim, mas o CPI é um dado que por algum motivo... Cara, eu acho que assim, Gabriel, quando a gente fala de estatística, o que eu gosto da estatística? Por que eu gosto disso? Porque aí você não tem como brigar, né, cara? É o que aconteceu. E tudo que você fala de renda variável, você não consegue garantir nada para ninguém. A única coisa que você pode se basear é no passado, né? Então, historicamente, valeu mais a pena fazer determinada coisa. Se vai continuar acontecendo, não sei. Mas tudo que você pode basear em investimento né? Até se você vai comprar um CDB, você tem que se basear no passado, né? Você não, né? Um pós-fixado ali, você não consegue garantir nada para ninguém, né? Então é mais ou menos isso, cara. Eu acho que a probabilidade ela te traz esse respaldo e traz uma segurança também quando você trabalha com estatística, uma segurança para você entrar e falar, cara, tô tomando ré aqui nessa operação, mas isso a mesma coisa aqui nos últimos 10 anos, se eu tivesse feito, 80% das vezes eu teria ganhado. Então eu vou fazer na próxima vez de novo entendeu? Ou eu estou entrando no momento que a estratégia parou de funcionar, né? Ou num drawdown, pode ser. Então é isso, assim. Acho que, cara, para mim, tudo que toda estratégia, você pode, o cara que tá me ouvindo aí, ó, em casa, pode não operar da forma como eu opero, mas você tem que ter estatística da sua estratégia. Seja, vou comprar quando martelo, não sei o quê, quando ombro, cabeça, ombro, né, sei lá, ou lá algum indicador de tape reading, mas tenha a estatística disso. Se você não puder ter uma estrutura igual a gente faz lá de servidor, de coletar dados, às vezes não consegue, mas tenha no papel, que seja na mão, né, cara? Sim. Hoje teria dado, né? Então você começa a ganhar segurança, que é o que falta, eu acho, pro trader, sabe? Essa segurança na hora de clicar, assim. Porque aí o cara toma loss, mas, cara, e aí? Será que agora mudou, não sei o quê? Não. Você tem um respaldo ali, sabendo que 90%, 80% das vezes deu certo. Eu falo pra caramba, né? Não, é isso aí, nós estamos aqui pra te ouvir, né? Só ali pra bater os pontos ali, o CPI é a inflação norte-americana, né? Tu diz quando divulgam o dado da inflação norte-americana, geralmente não é um bom dia de operar. Já o FONC, que é o Copom do Tio Sam lá, né? O Comitê de Política Monetária do Fed, geralmente... Por quê? Talvez não saibamos, mas tem uma estatística que diz que... Exatamente. Então vamos respeitar, né? Exatamente. Segundo a tua estratégia, né? Deixa eu fazer um momento merchan, a gente tá falando de automação, backtest e tudo mais, né? Lembra que
tem o linkzinho do Profit aí para vocês baixarem, testarem e utilizarem o nosso editor de estratégias, fazer o backtest da sua estratégia. Hoje a gente avançou muito com essa parte de automação, editor de estratégias, tem o Block Builder que acompanha o cara, por mais simples que seja a estratégia, que nem o dica do Fabricião aí, vamos testar, vamos botar uma estatística. Eu acho que dá até mais segurança, né? Mesmo se não for automatizar, né? Mas eu acho que dá um pouco mais de segurança, fica um pouco mais tranquilo. Tem um respaldo de que, historicamente, talvez aquele trade, aquela entrada ali dê um pouco mais de certo. Então, já fica a dica aí pro pessoal. Boa, isso aí. E aí eu queria saber mais uma coisa, assim, em alguma outra tela do teu lado ali tem gráfico, tem algum riscalhado ali de indicadores, tem algo que te acompanha nesse sentido, ou é puro a leitura quer saber o segredinho? Não, a gente quer entrar, a gente tá aqui, aqui para isso, para investigar o setup do convidado. Cara, eu sou analista, eu vim de gráfico, né, analista técnico e tal, e eu gosto dos gráficos, assim, eu gosto muito do gráfico. É uma coisa interessante, né? O cara que opera, pelo menos os que eu conheço, né, que operam, você opera tape reading ou não? Não, eu uso alguns conceitos no meu operacional, mas leitura tipo de scalp e tal, não. Não, mas gráfico você gosta. Gráfico, histórico de regressão, essas coisas assim. E o Gabriel... Eu já vou mais para um swing trade ali, mais alongadinho, assim, alongadinho. Não tenho tanto tempo, né? Se eu disser que eu ficar fazendo day trade durante o dia aqui, vai dar problema na equipe lá também. Tá. Mas vai lá. Vamos lá. Ficar o dia, o cara só faz day trade, né? A gente, inclusive quem trabalhou em corretora já teve história, tem sempre esse problema, assim, de operar, porque tem cara que o cara trabalha na corretora, ele, voltando para um assunto lá de trás, que a gente tava falando, mas o cara para de trabalhar e fica só operando, né? Os caras ficam putos. O cara fica, é complicado, tô te pagando pra você, em vez de você atender o cliente, você tá operando. É um mercado tentador, né? Mercado é... Na Nelógica deve ter uns caras assim, né? Que os caras têm que puxar a orelha de vez em quando, né? O cara o meu respaldo é que eu sou do conteúdo. Qualquer coisa eu tô gravando a tela aqui, fazendo conteúdo. Eu passo ali, às vezes, por trás, olha assim, aquele monte de gráfico. Estamos operando aí? Não, eu tô vendo aqui um negócio. Gravando conteúdinho aqui. Então, bom, gráfico, então, eu sempre utilizo... Eu lembrei o que eu ia falar agora, não precisou puxar o gancho. Agora eu já tô com a cabeça boa. Geralmente quem opera tape reading, eu também vou querer um cafezinho, cara. Vamos lá. Tomando aqui. Tá gostoso. Abastecendo, né? Você que fez, Ronel? Não, aqui foi o pessoal do estúdio aqui. Pô, parabéns aí pra turma, né? Galera da... Deixa eu parar de enrolar então e responder, né? Geralmente quem opera tape reading e price action, né, análise gráfica e análise de fluxo, as pessoas que eu conheço que operam as duas coisas, ela geralmente se baseia em tendência por gráfico e o ponto por tape reading, né? O ponto por player. Então, a UBS está tomando aqui. Esse vai ser o ponto que eu vou comprar ou vou vender. Ele se baseia no gráfico, você vai comprar ou vender, a direção, e o time é por tape reading. O meu operacional, ele é justamente o inverso. A tendência é por... Então, por isso que é diferente do padrão também de quem opera tape reading e price action. A tendência... O lado, eu sempre olho por player. Eu sempre vou ter o lado que eu vou no mercado por player. E o timing pelo gráfico, entendeu? Então é justamente o inverso do que geralmente faz. Então no gráfico eu vejo algumas coisinhas, linhas percentuais, tem aquele indicador 2MV lá do percentual. Eu configurei diferente, mas tem umas coisinhas que eu olho, sabe? Um detalhezinho ou outro ali, Fibonacci, eu gosto e tal. Então, mas assim, o gráfico não é um que vai me fazer tomar a decisão de comprar ou vender. Mas ele vai... Putz, eu tinha um alvo... no trade ali de 1.000 pontos, mas em 900 tem uma VWAP, tem uma média de 200, tem um monte de gente ali com 900. Então eu vou zerar com 900, não vou esperar os 1.000 para tomar esse pullback, né, esse repique, né, na cara ali. Então é mais ou menos isso. E os ativos? Não, vai lá, depois eu engato com os ativos. Uma dúvida que eu tenho assim, a gente falou bastante de robô, termômetro de mercado, tua leitura de players. Agora, se puder contar para nós qual é a tua divisão do risco, assim, sabe? Do capital que eu tenho para operar, 20% eu opero na mão, fazendo minha leitura manual, 50% no robô. Como é que tu gosta de fazer essa divisão ali? É uma boa pergunta essa. Para nós aí. Cara, hoje a gente tem muitos robôs, né? A gente tem... rodando hoje tem 18 robôs. A gente tem nosso, a gente roda pra gente. E eu acredito, cara, que tem robôs que não dá pra você comercializar. É difícil, robô que gira muito, por exemplo.
Por exemplo, meu copy, por exemplo, lá na Anelógica, você tem meu copy, você pode copiar minhas operações. Boa. Já vamos deixar um linkzinho na descrição. Aí. Eu tava ontem com a turma, né? A gente foi no happy hour aqui da Anelógica, o pessoal comentando, elogiando e tal. E eu acho que por que dá certo o meu copy, por exemplo? Porque ele não opera muito, são poucas operações. Esse é um ponto positivo. E então, quer dizer, no slippage ali você não sofre tanto no spreadzinho, né? Porque às vezes você faz, beleza, você ganhou 1000 pontos no índice, mas você girou 200, você fez 200 operações, aí os seus 1000 pro cara não chegou nada, porque comeu né, na entrada, um na saída e foi... Aí hoje, como tem muitos robôs, eu opero um pouquinho em cada um deles, né? Vou te falar aí que na mão 30% mais ou menos, hoje. Boa, bacana. 30%. Quando estão todos os robôs dentro... Mas robôs, apesar de ter um monte de robô, todos eles são baseados em player. E todos eles, quando estão... Ou estão junto do mesmo lado, ou algum não tá junto. Mas assim, nunca um tá comprado ou tá vendido, sabe? Isso é muito raro acontecer. Teria que ter uma circunstância de mercado muito atípica. Então, acaba sendo um negócio, um gerenciamento interessante, porque eu calculo minha possibilidade de perda através da minha exposição máxima, né? Essa exposição máxima só acontece se todos os robôs entrarem, né, tiverem dentro da operação e eu na mão. Então me dá uma segurança legal, porque no pior dos mundos, todos entraram, eu tomei stop em todos e eu ainda, entendeu? Então eu faço um gerenciamento dentro disso, assim. Mas, mais uma vez, é muito mais fácil eu falar do gerenciamento. Eu que não, hoje tenho uma condição, não sou milionário, mas tenho uma condição de vida... Não dá pra ser hipócrita, né, cara? Você tem uma condição de vida um pouco mais melhor, assim, você consegue... até pra isso acaba ajudando na operação, né? Você fica mais seguro ali, você não... A realidade do cara que tá começando... Ela tem que ser um contratinho, 2 contratinhos, na minha opinião. Né? Ele ganhar a segurança, que você falou de segurança, é essa segurança que o cara precisa ganhar no começo. Né? Mas é legal tu comentar isso, Fabrício, até pra gente analisar assim, né? Pô, segurança do financeiro, reservas, de ter uma condição legal, comentou. Um ponto, né? Segundo ponto, pô, confiança de tu ter as tuas estratégias baseadas em estatística, né? Então, já tem, mais uma segurança. Terceiro, tua experiência de mercado, né? Pô, já vivenciou várias épocas, já vivenciou crises, já teve bastante contato com pessoas, né? Pô, isso tudo aqui vai acarretando. Então, o pessoal ali que tá começando, vai buscando esse tipo de segurança, né? Primeiro começa ali talvez no reserva, no financeiro, daqui a pouco busca uma outra fonte de renda, daqui a pouco começa a fazer estatística da sua estratégia, por exemplo, ou vai pro teu copy, né? Então já pula uma etapa aí, né? Daqui a pouco, né? Então, mas acho legal essa construção do pessoal pensar mais em carreira, eu acho, no mercado, né? De ser uma trajetória com mais segurança, mais a longo prazo, né? Do que imediatista, né? É isso aí. A gente é muito imediatista, né, cara? O cara que é difícil você... Esse é o caminho, mas é difícil você colocar isso na cabeça. Não, né? a gente vai tentando, né? É um trabalho de muito esforço aqui, mas a gente vai tentando. Mas cara, por exemplo, tem um negócio que a gente, até disso a gente tem estatística, né? A gente, por exemplo, quem entrou nos nossos projetos, seja lá no termômetro, no nosso robô pela Anelógica, termômetro de mercado, hein, turma? No copy. No copy menos estatística, porque é mais novo o produto, mas na sala ao vivo, principalmente... Tem uma coisa interessante, o cara nos primeiros meses tem uma chance de cancelar grande, mas se ele sobrevive esses primeiros meses, geralmente ele demora muito mais para sair fora do negócio. Então é interessante, né? Quer dizer, porque aquele começo ali, se ele conseguiu viver um pouquinho, eu acho que uns 6 meses, assim, se ele conseguiu viver o drawdown de 6 meses, perder, ganhar... ele já mostra que ele não é tão imediatista, ele não tomou um risco tão grande ao ponto de quebrar nesse período, ele tem uma chance maior. Essa é a minoria, na minha opinião. Na minha opinião, não, o que a gente vê nos nossos produtos. A minoria consegue ter essa visão de longo prazo, mas quem passa pelos primeiros meses, geralmente, mais difícil de sair. Sim. Né? Aquele negócio de passar a arrebentação, assim, né? Depois que foi ali, aí depois fica mais calmo, né? A pergunta que eu queria fazer antes era sobre ativos, né? Tu até falou ali sobre os contratos, né? A gente falou sobre as estratégias, mas quais são os ativos? Tu opera mais índice, é dólar, é ações? Tu aplica onde esse
toda essa técnica aí? Cara, índice dólar, né, que a gente opera, na mão hoje eu só opero o índice. O dólar eu meio que deixei por conta dos robôs aí, que eu acho que o dólar e o robô é melhor que eu, assim. O robô eu programei o robô, mas ele opera melhor que eu, porque o dólar ele mexe muito com a gente, né, cara? É muito agressivo, né, o quanto você... Né, um contrato, um tique é agressivo já no dólar. Né? Então, assim, é diferente. E eu comecei a tomar essa decisão de operar só por robô no dólar, porque quando meu robô começou... Pô, eu vi meu robô ganhando 100 pontos no dólar num dia. 70 pontos. Eu falo, cara, eu nunca consegui ganhar 50 pontos da minha vida toda no dólar. E o robô fica, né? Porque ele faz aquilo que tá... Não vai pensar se vai sair um dado, não. Ele vai fazer o que tá programado. Tem que fazer. Ali. Então cara, na mão eu ainda me atrevo a ganhar. Eu acho que de vez em quando eu opero melhor que o robô, mas não no dólar. No dólar no índice eu opero melhor que o robô, né? No dólar eu já acho que ele sozinho, né? Boa. Bacana. Respondi a pergunta? Sim, sim. Acho que sim. A minha, sim. Certo. Queria reforçar o jabá do Lionel aqui, né? Falar um pouco mais sobre o copy, né? Até quebrar o protocolo mais uma vez, fazer uma pergunta ao entrevistador aqui. Só que falasse um pouco mais do copy ali, né? Do módulo do copy do Profit, né? Onde o cara pode seguir as operações, né? De grandes traders ali. E depois também, se o Fabrício quiser falar um pouco mais sobre o copy em si, sobre a estratégia em si. Vamos lá. Bom, pessoal, o copy, acho que dois objetivos. Acho que, primeiro, estar em contato, acho que com players aí, traders mais experientes, analistas mais experientes aí do mercado, e encurtar também a parte do aprendizado, né? Então, já trazer ali algum resultado, enquanto, claro, a gente sempre reforça, é bom sempre continuar estudando, mas como é que funciona assim, então, um pouquinho na prática, né, pessoal? Vocês estão lá no Profit, vocês vão ter ali um módulo opcional, basicamente, que vai conectar vocês aí com as estratégias, por exemplo, aqui do nosso convidado aqui do Fabrício. Ele executou uma operação, executou um trade, automaticamente vai entrar na conta de vocês. Fica separado até na parte de performance para vocês acompanhar ali uma carteirinha no sistema. Mas, em resumo, o player que vocês estão seguindo executou uma operação, vocês vão seguir exatamente aquela operação. Tá? Então, esse é o resumo, assim, é o core. Assim. Claro, tem algumas configurações, vocês podem configurar risco, janela de operação, quais são as estratégias que vocês vão seguir. Né? Então, é bem customizável, mas, em resumo, copiar realmente, né, literalmente, as operações aí desse parceiro mais experiente, né, vamos colocar assim. Então, a gente coloca o trader que às vezes está começando, já quer daqui a pouco tirar um resultado de mercado, né, bota um financeiro lá, bota para copiar. E eu acho que o segredo, né, a cereja do bolo, acho que está na diversificação, né. Acho que a gente dilui o risco, daqui a pouco ele pode ter metade do capital, 40% ali no copy seguindo, né, 20% ali operando na mão, daqui a pouco mais 20% fazendo ali outra coisa. Então a gente reforça essa questão que é mais uma oportunidade de vocês diversificarem o trade de vocês. Não é só porque está fazendo day trade que tem que, né, fazer sempre a mesma coisa. Então acho que isso ajuda a diluir o risco. Exatamente. E aumentar a rentabilidade. Mas passo a palavra agora pro Fabricião comentar um pouquinho do seu copy. Cara, isso aí, dilui o risco, né, cara? Isso é uma coisa importante, né? O day trade não vai ser o que vai salvar sua vida financeira, né? Mas é mais um item dentro do leque de coisas que você faz. O copy, cara, eu acho que, assim, eu acredito que seja um dos melhores, da atualidade, né? Um dos melhores produtos. Do jeito que a Nelógica desenhou, tá legal pra caramba, tá indo bem, indo bem no sentido de ser fiel mesmo aos pontos que, pelo menos dos feedbacks que eu tenho, cara, eu compro pra todo mundo o mesmo preço, vende pra todo mundo o mesmo preço. Eu tenho um histórico das operações de sala ao vivo de quase 4 anos, né? E essas mesmas operações são as que eu faço no copy, né? Então isso foi uma coisa legal também, que eu consegui apresentar isso pra galera. E eu sou muito transparente, todo dia a gente atualiza lá, hoje ganhamos 100, hoje perdemos 200, hoje ganhamos 300, já vai atualizando todos os dias. Então, o meu copy é nessa pegada, assim, poucas operações por dia, tem dias que nem tem operação, 1, 2 operações, às vezes tem uma, trades com a finalidade, né, com um caminho de ser muito mais direcional, assim, ganhar mais pontos por operação,
surfar as tendências. E, cara, tô gostando demais, cara. Tá bem bacana aí. A parceria com a Nelogica. Beleza. Aproveitar aí também, né, lembrar sempre, né, quem tá nos acompanhando aqui, que se inscreva aqui no canal, ative as notificações ali, curte, já manda o papo aí para quem você acha que vai curtir. Falando na galera, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá num vídeo que o Fabrício mandou pra gente lá no Instagram. O pessoal mandou perguntas. Eu selecionei uma aqui, que eu acho que ela é comum, a gente ouve bastante, mas o jeito que ela mandou eu achei interessante, achei legal, que é a Bianca Krizansky, espero que a pronúncia esteja correta aí, que ela perguntou assim, como perder o medo de investir e correr o risco? Eu acho que Eu conheço a Bianca, vou mandar um beijo pra ela, gente boníssima. Uma querida. Pode falar, desculpa. Ela perguntou como perder o medo de investir e correr o risco. Eu acho que é uma pergunta muito comum, assim, como começar, mas eu achei que o jeito que ela colocou aqui, achei interessante. Como perder o medo de investir e correr o risco. E correr o risco, uma boa pergunta. Eu acho que a gente falou um pouco disso, né? Para você perder o medo, você primeiro tem que ver aquilo funcionando. Você tem que ter a comprovação que aquilo dá certo. Né? E o melhor jeito, eu posso chegar lá com o meu histórico de 4 anos e mostrar pro cara, vem pro copy aqui porque eu acertei. Aí o cara vai olhar e fala, pô, legal, o Fabrício acertou, tá, mas mas na prática é que o cara vai ter a certeza mesmo que aquilo funciona. Então você precisa viver a prática, esse é o ponto. Você precisa viver aquilo, operar, você precisa estar com o dinheiro no mercado, não tem jeito. Então a melhor forma é você limitar ao máximo a sua perda. Né? Então vou operar com o mínimo possível, com um contrato, operar com um contrato. E vou ganhar confiança, e vou ter esse período de um contrato. A gente faz um gerenciamento, até vou comentar um pouco disso aqui. Foi o melhor gerenciamento, o melhor modelo que eu cheguei com a galera. Assim. O que a gente faz? Você começa com um contrato e você mantém 1 ano esse contrato. Passou 1 ano, 1º de janeiro do outro ano, do ano seguinte, você ganha, eu ganhei nesse período desse 1 ano com um contrato, ganhei R$1.000, ganhei R$2.000, ganhei R$10.000, enfim, vou aumentar proporcionalmente, né, a gente aumenta em R$3.000 por contrato, então se o cara ganhou 6.000, vai aumentar em 2 contratos. Só que assim, ele vai para 6 contratos, ele faz a primeira conta, né? Eu consigo suportar o drawdown? Aí você tem que ter um drawdown, né? Você até consigo. Então vou para os 3 contratos, né? Vou para 3 contratos e fico mais 1 ano. Tem que suportar esse drawdown em 1 ano. Então, assim, para mim esse é o melhor gerenciamento. Porque... Por que ele é melhor? Porque ele evita você ficar, agora eu vou aumentar a mão, aí você perde, aí você diminui, aí você toma, aí você começa a ganhar, aí você aumenta. Então você fica... A maioria das pessoas fazem isso, né? Elas aumentam, elas entram... Por exemplo, a maioria das pessoas entram no copy, quando? No meu copy? Quando eu tô ganhando. Eu tô ganhando e são ciclos, né? Às vezes eu vou ganhar, e vou perder, ganhar. Então o cara entra lá naquilo, sempre nas máximas. Isso pode ser um fundo de investimento, numa ação, num copy, num robô, no termômetro. Os caras sempre vão entrar na máxima, que é depois de um bom resultado. Geralmente é onde o cara vai tomar na cabeça, né? Pra você não correr esses riscos de ficar diminuindo e aumentando... Cara, vai com a mesma mão sempre. Pronto. Aí eu já tiro essa variável emocional de quantidade, né? Então, voltando lá para a resposta. Então, cara, o que é melhor, né? Bianca, comece com uma exposição menor possível e você precisa começar. Então, comece com essa exposição pequena e ganha confiança. Cara, é tão bom quando você tem a confiança no operacional, muda totalmente. Porque, pô, você vai estar no loss... ou vai estar no gain, você vai falar, cara, eu sei que eu tenho mais confiança de entrar de novo com a mesma quantidade. Tudo bem, pode ser que você está vivendo um drawdown novo, né? Da história da sua estratégia, mas assim, eu acho que o caminho é esse, sabe? Então, ganhar confiança com poucos contratos, não ter pressa, que a maioria tem muita pressa, né? Para ganhar dinheiro. O começo não é para ganhar dinheiro no mercado, né? Quem está começando em day trade ainda, no ápice da especulação, né, que é o day trade em derivativo, não tem que pensar em ganhar dinheiro, tem que pensar em aprender um jeito que dá grana, né, que você consegue fazer dinheiro. E aos poucos você vai se expondo. Acho que esse é o caminho. Boa. Tinha uma pergunta também do Elias Júnior, mas acho que a gente respondeu já. Ele perguntava sobre o copy, como é que funcionava, como é que ele aplicava o copy ali para ele utilizar. Elias, se a gente não respondeu, deixa nos comentários aqui, mas eu acho que a gente respondeu. Pegando carona na pergunta da Bianca também, né? O pessoal, a gente vê
né, o day trade, as operações mais curtas são mais sedutoras porque elas são curtas, o cara vê o dinheiro aparecendo rapidamente, a galera confunde operação curta com tirar o dinheiro rapidamente também e sair gastando o que ganha. O pessoal acha que vai entrar esse mês, no mês que vem vai ter uma renda garantida, e não é assim, né? Mesmo em operações curtas, se o Fabrício consegue ganhar dinheiro rápido é porque ele tem 20 anos de experiência fazendo isso para ganhar dinheiro numa operação curta, né? Sim. Então, a galera que quer entrar assim, descobrir o trade, Fabrício, chegou para ti, vou largar meu emprego mês que vem, vou botar tudo, vou entrar no day trade. Eu queria que tu... qual é o conselho que tu dá quando tu recebe essa galera que chega emocionada, assim? E queria até te perguntar se, né, o day trade é a porta de entrada para o cara que não conhece nada de investimentos querer entrar logo no trade. Qual é o conselho que tu pega o cara, bota no colo e diz assim, calma meu filho, vamos... O que tu fala para esses caras aí que chegam aí? Se o cara vier com essa onda de sair do emprego, eu falo para ele, já tá no caminho errado. Começou, né? Começou mal. Cara, é difícil, né, cara? Eu tenho um aluno que é o Moacir. Esse cara tá até hoje comigo, né? Só para pegar um exemplo aí disso. Ele passou por uma situação, ele é de Minas, tem uma situação semelhante que ele tem a família dele, tem filhos e tal. Eu posso errar aqui nos números, mas eu acho que ele teve uma proposta para ganhar 15 mil reais por mês como CLT e tal. E ele operava e não estava fazendo mais ou menos isso ali. Ele perguntou o meu conselho, né? Eu falei, cara... Você tem família, você tem coisa do mercado, pode não te dar grana por algum tempo. É muito fácil eu chegar, é muito cômodo para mim falar, não, fica aí, vamos operar, mas eu sei o quanto é difícil, né? E o conselho que eu dei para ele foi, cara, quando vai pro seu emprego formal e deixa quieto o mercado se você tem essa oportunidade. Ele ficou 2 semanas, não aguentou e voltou pro mercado. E tá operando até hoje lá comigo. Assim, cara, eu acho que eu prefiro fazer com que alguém... eu tomei essa decisão, assim, sabe? Prefiro fazer com que alguém tenha esse baque negativo, tipo assim, você pode perder tudo. Eu prefiro direcionar o cara ser um pouco pessimista, assim, sim, do que colocar um cara iludido no mercado, achando que é o que a maioria faz, né, cara? Muita gente faz, né, para vender curso, para vender... Pô, vamos, né... ganhar, né? Enfim, esse marketing faz parte também, mas o marketing agressivo, né? De ostentação e tal. Então eu prefiro ir para um lado de uma orientação mais, sabe, ser mais incisivo no lance de, cara, é difícil mesmo. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando que a probabilidade é maior de você perder. Então, se você pensar, como eu falo de estatística e probabilidade... Se você falar para mim, Fabrício, eu devo começar no day trade? Eu vou falar assim, estatisticamente não. Você não deve começar no day trade, porque a sua chance de perder é maior do que de ganhar. Né? Mesmo eu não, mas Fabrício, eu quero. Beleza, eu tô aqui para te ajudar. Mas eu não vou mentir, entendeu? Falando que a sua probabilidade é maior, porque não é, cara. Você pode olhar, você junta aqui, chama 100 pessoas que já operam day trade e vê quem ganha e quem não ganha. 2 ali talvez ganhe, 3, 4, 5. Certo? Então eu prefiro deixar o cara dar esse choque assim, sabe? Para quem quer começar, para mim. E aí o cara que quer mesmo, que não tem jeito, ele vai. Entendeu? Esse cara vai querer começar. Eu gosto de desafio, eu quero difícil, né? Para mim é o mesmo conselho que você tem que dar para um menino que quer ser jogador de futebol. Isso quer dizer. Um cara que quer ser, né? Quer ser formado em Harvard. Talvez, né? Alguém daqui do Brasil que quer ser... Enfim, tudo na vida que é bom é difícil, né? É isso aí. Eu queria engatar também uma pergunta, né? Eu fiz essa pergunta atrás da outra, sobre, entrando agora na parte investigativa de novo, assim, na tua carteira, né? Acho que 100% dos convidados que a gente trouxe aqui nos explicaram que eles não colocam 100% do dinheiro dele no trade, né? A galera tem essa ilusão de que a gente chama um trader de sucesso aqui como você, e que você vai ter 100% do teu patrimônio girando no day trade malucamente todos os dias, né? Então,
Queria que tu abrisse um pouco a tua carteira aí de longo prazo, a tua construção de patrimônio da vida aí. Eu ouvi dizer que tu é um cara que gosta de um CDB. Então, queria que tu explicasse assim, como é que tá dividida a tua carteira assim de construção de patrimônio para longo prazo. Eu sou o day trader mais conservador que tem no mercado. E o quanto por cento mais ou menos disso tu dedica para o trade? O que tu indicaria para que a pessoa dedicasse ao trade, né? A tua carteira de investimentos como um todo, assim. Cara, eu gosto da renda fixa, principalmente nesse cenário aí de juros altos, né, cara? Qualquer coisinha aí dá mais de 1% ao mês, tá maluco? É difícil você concorrer com a renda fixa, né? Daqui a pouquinho pode mudar isso. Tomara, né, que os juros caia. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas vem renda variável, cara, é mais ou menos 10% do meu... Hoje, do que eu tenho, assim, de patrimônio, né? Dos meus R$1.000 de patrimônio, R$100 também. 10%, só que ainda dentro desses 10% ainda tem uma parte em carteira de ações. Sim. 10 a 20%, né? A carteira agora melhorou um pouquinho. Então tem uma parte ainda em carteira de longo prazo e uma partezinha ali de day trade, né? Então é muito fácil eu mostrar resultado aqui e falar que eu ganho, porque eu tenho. Todo dia eu chego na frente da tela sabendo que se eu perder no trade, se eu quebrar a minha conta de operar, eu não vai mudar nada a minha vida, entendeu? Não vou me abalar agora. O cara que tá começando, aquilo vai abalar ele. Então você tem que. Mas, Fabrício, eu quero chegar nesse patamar. Então você tem que construir bem aos pouquinhos, né? A minha ideia é que todo mundo tenha e para mim é o que menos tende a acontecer, né? O que menos acontece, mas o caminho certo é o day trade sempre ser um percentual pequeno de todo o patrimônio do cara, né? Cada vez menor, inclusive, né? Sim. Porque você vai acumulando riqueza ali, né? Espero que todo mundo aqui seja milionário. Um dia, se já não for, igual o Leonel e o Gabriel aqui que já são. Mas a ideia é essa, cada vez ganhar mais grana e o day trade ser uma exposição menor, isso vai te fazer ganhar mais, né? É incrível, né? Porque você vai estar mais seguro, vai estar mais tranquilo, vai poder tomar mais risco, arriscar, pagar para ver uma estratégia nova. Cara, eu perdi dinheiro pra caramba no começo desses robôs todos, né? Porque eu tive que colocar o dinheiro, não tem como você testar um robô no simulador, né? Você põe na praia. Então, eu perdi muito até o negócio dar certo, né? Então, por que eu perdi? Porque, pô, eu tinha essa condição de investir nisso, né? Pra coisa acontecer. Então, eu acho que é isso, cara. É o melhor dos mundos, mas não é fácil você ter um percentual pequenininho pro day trade, né? Então, hoje é mais ou menos 10%. Renda fixa eu gosto bastante, é o que você falou. Tem umas boas oportunidades. A gente tinha título de... Peguei CDB de 16, 17%, né, ao ano. Cara, tá maluco. Sim. É muito bom, né? E dentro dessas caixas aí, quero investigar mais. Dentro dessas caixas, assim, o que tem de ativos ali, né? Quais são mais ou menos os títulos de renda fixa que tu tem? O que tu gosta de renda variável? É fundos imobiliários, é ações, é setores? O que tu gosta ali? Dentro dos setores, eu quero saber os ativos. Cara, renda variável, eu gosto de um lance meio Barsi, assim, meio, sabe, dividendo, meio em empresas boas, empresas que estão aí passaram por crise e tal. Pra mim o caminho é esse, assim. Então eu gosto de montar carteira com essa base. E aí, de vez em quando, eu tenho uma carteira focada para longo prazo, tipo Petrobras, assim, que eu tenho há sei lá quantos anos e não vou vender, entendeu? Vai ficar lá. Eu acho que tem um caminho legal que eu não faço, tá? Mas eu acho que talvez seja o melhor caminho em ações para a maioria das pessoas. Se você pegar e todo mês você comprar, tipo, eu tiro R$500 do meu salário. Todo mês eu vou comprar R$500 do meu salário, vou comprar em ação. Todo mês, dependendo do preço. Ah, caiu, subiu, não importa. Aí você vai, lá daqui 10 anos, você vai ter a média desse período e muito mais. A probabilidade de você estar melhor do que se você ficar tentando achar o fundo e o topo vai ser melhor, né? Então eu acho legal. Não é uma coisa que eu faço, tá? Mas eu acho uma filosofia bacana. Mas enfim, carteira de longo prazo, algumas oportunidadezinhas ali, participo de alguns IPOs, né? Quando tem, participo de algumas coisinhas, faço um lançamentinho coberto, entendeu? Eu gosto de fazer algumas coisinhas assim, mas o grosso de variável tá em carteira de longo prazo em ações. Banco do Brasil, B3, Itaú, Bradesco. Essas empresas que vão sobrevivendo aí, né, cara? Pode ter crise, pode ter o que for.
Eu gosto desse lance de dividendo, de montar uma carteira de longo prazo, acho legal. E tem uma pitadinha ali, eu vi que tu mexeu antes na caneca, tem uma pitadinha de cripto aí, ou o risco tá no trade Cara, mesmo? tá no trade. Eu vou te falar que eu não sei, eu acho que eu gostaria de ter ido por esse lado da cripto, assim. Até tentei, cara, mas é muita coisa pra gente fazer, né? Tá louco, cara. Mas eu até tenho Vector lá. Eu acho que é um caminho que o cara não pode deixar passar, assim, eu acho que vale a pena ter essa diversificação. Tá menos na moda agora a cripto, né? Teve um boom maior, né? Isso? Teve, né? Daqui a pouco volta também, né? Mas é uma coisa que eu não faço. Eu não tenho... Tô começando a diversificar um pouco em dólar agora, né? Patrimônio, mas eu queria já ter feito isso antes também. Então, às vezes, não é porque eu sou professor que eu acerto. Às vezes eu cometo erros também. Cara, eu acho que eu tenho eu vou falar um pouco aqui de trauma, sabe? Eu acho que eu tenho um trauma, alguns traumas de não ter tido dinheiro, assim. Então eu gosto da segurança de ter a liquidez diária, por exemplo. De poder resgatar a hora que vou precisar, né? Você precisa ter muito de liquidez diária? Não precisa. Mas eu não sei, eu tenho esse lance. Tô tentando, cada vez mais eu tô desapegando disso, assim. Mas acho que quando você ficou muito tempo sem ter, você tem medo de perder, Isso, né? Isso que o Barsi diz, né? Assim que ele começou, né? Agora ele tá com 6 bilhões, né? Ele rasga a calça, ele costura, ele não compra outra, e assim ele foi acumulando, né? Agora tem 6 bilhões e tá costurando a calça lá. Falando um pouco de cenário, tu falou um pouco de juros ali atrás, né? Queria saber de ti como é que tu tá vendo aí o cenário, né? A gente vai ao ar aqui, acho que talvez em outubro, então a gente tá gravando aqui num período em que a gente é recém... Teve o primeiro corte ali, São né? Paulo campeão da Copa do Brasil. Né? Vamos ver, comenta aqui embaixo se deu Flamengo e se deu São Paulo. A gente viu aí o primeiro corte, né? No tão esperado, talvez, início do ciclo de corte de juros da Selic. O pessoal estava ansioso aí pelo boom da Bolsa. Agosto, 12 quedas seguidas até agora. Vamos ver como é que vai estar lá. Né? Como é que tu está vendo aí o cenário, as perspectivas para a Bolsa esse ano? Se ela já precificou toda essa expectativa que tinha que precificar e agora é isso. Cenário aí para esse ano e para os próximos aí, médio prazo na Bolsa. Como tu disse, daqui a pouco tá difícil ganhar ali da renda fixa. Né? Cara, eu acho que pode demorar um pouquinho mais essa queda de juros, né? Esse ciclo de corte pode ser um pouco mais lento. Mas eu já acreditava nisso e continuo acreditando que tem tudo para as coisas irem bem. Para mim, tem muita ação que está em preços legais. É uma coisa até... O Stormer estava aqui recentemente, ele discorda um pouco, né? Eu acho que ele falou... Você fez essa pergunta para o Stormer? Se eu não me engano, ele acredita em queda, que o mercado deve cair, né? Isso, né? Isso. Eu tive essa conversa com ele num happy hour e tal. Eu acho que ele disse até, inclusive, que era 15 de agosto, eu acho. Ele falou que era o topo. E de 15 de agosto para baixo, para frente, ia vir tudo abaixo. Aí eu já penso que, cara, eu acho que a gente tem muita ação com preço interessante, né? Banco do Brasil, tem muita ação que tá com preço legal, sabe? Eu acho que vale a pena para longo prazo essas ações. Eu acho que o mercado... Pô, tudo subiu, velho. Só ação que não subiu. Tudo no mundo, no planeta subiu, né? Preço de tudo. A inflação impactou tudo. As ações ficaram paradas. Eu acho que tem muito o que corrigir ainda. E o Brasil tá num momento bom se não tiver loucurada. Vocês usam muito esse termo aqui, né? Loucurada. Loucurada política, cara, né? Não tomar nenhuma decisão muito louca, assim, eu acho que as coisas vão caminhar bem. Boa. Acho que o caminho é para cima, assim. Falou ali de tudo, subiu aí pelo mundo, né? E o mercado internacional, assim, o que tu olha no mercado internacional? Tu investe em ativos internacionais? Como é que tu vê essa diversificação também, risco país, assim? Cara, eu acho importante, eu faço pouco, assim, tô começando Minha ideia é ter uma carteira lá fora, né? Tô começando a estruturar isso, né? Ainda variável mesmo, ações lá fora, para ter essa segurança, para ter um capital ali também. Para que um dia eu resolva ir embora e já tem uma partezinha lá. Mas eu acho que todo mundo deveria, uma hora ou outra, partir para essa diversificação, assim, ter esse, né? Diversificar, sair fora do Brasil também, né? Ter alguma coisinha lá e tal. E eu tô construindo isso, tô começando. Boa. Em breve, depois vocês me convidam de novo que eu vou comentar como é que foi a diversificação. Maravilha. Cara, o tempo vai correndo, já vai se encaminhando aí pro final, mas eu queria fazer ainda algumas perguntas aí. Eu queria saber um pouco de ti.
ainda sobre né, o pessoal que quer entrar nesse mundo, assim, a informação hoje, o metralhadora de informações de todos os lados, né? Como filtrar aí o que é golpe, o que é projeto que não para em pé, o que realmente faz sentido. E o cara que quer entrar realmente no mundo do mercado para operar, para viver de mercado, assim, como é que ele identifica se ele tem talento, vontade de entrar de cabeça, ou se é melhor daqui a pouco ele largar o dinheiro na mão de um assessor ali e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é ser advogado, médico, engenheiro, enfim. Como é que tu também, né, identifica, vê o pessoal que chega até ti, assim, como é que o pessoal se encontra e descobre se ele tem talento para viver do mercado, ou é melhor ele focar na profissão e deixa o dinheiro render lá no fundo. E ter talento é uma coisa que de fato é uma coisa que você só descobre na prática, né? Uhum. Isso é Então você tem que... Eu acho que todo mundo merece uma vez na vida ver, arriscar para ver se ele vai se encaixar naquilo. Geralmente eu vejo as pessoas não dando certo, quem não dá certo no mercado, geralmente é questão emocional mesmo, né? É difícil, o mercado mexe muito com a nossa cabeça, né, cara? É dinheiro ali na tela, né? Não é fácil, não. Mas qual que foi a primeira pergunta? Como é que o cara se identifica ali? Como é que ele sabe se ele vai ter talento e disposição para entrar no mercado, ou se é melhor deixar com um assessor? E como é que tu vê o povo chegando até ti ali? Cara, então, é difícil saber, assim. Eu acho que tem que ser na prática, né? Na prática, o cara vai no acerto e erro ali, vendo se ele tem condição. Eu acho que, assim, o mercado... mercado, né? Tem muita coisa no mercado pra você fazer, né? Você pode ter só uma carteira, você pode investir igual você, né? No swing trade. O meu pai começou a investir com 73 anos, cara. Muito legal, né? Primeiro investimento dele em bolsa, 73. Começou agora, e lá ele faz as coisinhas ali, tá indo bem e tal. E ações, e swing trade, né, também. Às vezes faz um day tradezinho até. O velho tá embaçado lá nas ações. Mas assim, cara, eu acho que pode ser para você, e pode ser que você seja formado, né, tem Master, Blaster, doutor, e não seja para você o mercado. Pode ser que você é um motoboy, mas vai ser bom no mercado. Então não dá para saber, não é formação, não é classe social. O mercado, gostou do mercado é isso, né, cara? Eu não sei o que é, se é dom, o que se chama, mas... e como é que você descobre isso? O único jeito é na prática, né? É vocês que... Então, por isso que a gente volta lá atrás e falar de novo. Tem que começar baixinho e ver o que acontece, né? Buscar alguém, você perguntou disso também, né? O cara uma referência, muito golpe e tal. Se você for buscar um professor dentro desse mercado, buscar alguém que vai de fato te acompanhar, né? Nessa jornada, vai te orientar, vai estar lá presente. Não compre um curso que depois você nem fala com o professor, né? Acho que isso aí, curso tem um monte. Vai no meu canal do YouTube lá, você aprende. Aliás, o que eu faço, você aprende só no YouTube. Demora, né? Mas se você pegar ali todos os vídeos, você vai aprender. Vários dias operando ali ao vivo, né? Enfim, esse é o caminho, eu acho, né? Acho que é começar e ter alguém para auxiliar, pra pegar na mão, alguém que de fato é transparente, que não mostra só ganho, que mostra as dificuldades. Acho que é isso. Eu acho que tu falou da transparência, assim, né? E lá um pouco antes da nossa conversa, tu falou ali que tu dá o alerta já, né? O cara que entra no trade, que entra no day trade, ele já dá o alerta, né? Calma, cuidado, não é bem assim. Eu acho que é um bom primeiro filtro, né? Para tu selecionar o teu professor, o teu mentor, se no início de tudo ele já te deu um alerta, né? E disse, calma, não é assim, não é fácil, né? É uma profissão como qualquer outra, uma profissão de alta performance. Então, acho que se o teu mentor, a pessoa que está ali em volta de ti, já te alerta de início, eu acho que já é um bom filtro, né? Ao contrário do cara que chega e diz, tu vai ganhar muito, me segue, né? Então, acho que, como tu falou lá, né? A renda fixa pagando 13%, 14%, 15%, o cara que promete, a gente tem ali uma baliza, né? O nosso risk free, né? Lá o tesouro direto, que não é tão free, mas enfim, né? É a nossa baliza ali de taxa livre de risco. Eu acho que se o cara tá te prometendo muito acima, sem risco, e é tudo certo, já é a famosa red flag ali. E o cara que já opera bem, já tem experiência ali, já opera para si, já tá ganhando, e ele quer trabalhar no mercado, né? Entrar no mercado, como o Lionel falou, né? O cara acho que pode atuar em diversas maneiras, não só operando, mas trabalhando dentro do mercado, né? A gente
entrevistou aqui o Fabrício Gonçalves e ele falou isso sobre empreender no mercado, né? Não necessariamente só operar, mas, como tu falou, trabalhar em corretora, se cercar, tá ali trabalhando em setores dentro do mercado para viver esse mundo. Assim. Como é que tu tá vendo as oportunidades de trabalho no mercado, né? Quem quer começar daqui a pouco a ter uma renda nesse sentido, não só de operador, mas trabalhando no mercado, quais são as oportunidades que tu vê aí? É analista, é assessor, o cara faz uma certificação, enfim, o que tu aconselharia para o cara que quer entrar nesse mercado profissionalmente? Assim? Cara, eu acho que essa área de assessoria, que é uma área comercial, né? Eu acho que é uma área que cresceu muito e ainda tende a crescer muito, né? Tem essa assessoria de investimento. É um bom caminho. Você pode partir para esse lado de ser um educador também, mas você, já é realidade para você. Você quer ser um professor, quer ensinar. Tem gente que fala, mas o cara, você não tem... Tem gente que, eu não bato nessa onda assim tem que ter experiência para ser professor. Eu tenho experiência, mas eu acho que tem tanto um nível assim que precisa aprender. Tem tanta gente precisando de educação financeira ainda, num nível abaixo de trade e tal, que, se você entende, se você é um cara que já, sabe de juros, inflação, você já tá com a possibilidade de ensinar alguém, né? Você não precisa ser o Master Blaster e ensinar o nível mais alto de especulação, não, você pode ensinar o básico, às vezes você tira o cara de uma dívida, você faz o cara renegociar um empréstimo que ele tinha ali, né, e ajustar a vida financeira do cara, né? Então eu acho que ainda é onde tem a maior oportunidade para essa base mais crua, assim, que tem um gap gigante aí, né, cara? De pessoas que não sabem nada de grana. Tem dinheiro pra caramba na poupança ainda, né? Sim. Dinheiro mal investido. Tem dinheiro e tudo quanto é coisa ruim, título de capitalização, um monte de porcaria que os caras colocam. Mas o cara tem que... Cara, eu acho que o caminho é esse, assim. Para quem quer trabalhar no mercado, é um bom caminho. Falar de educação financeira. Tem alguns caras bons aí que falam, mas para mim isso é onde tem o maior espaço, né? A maior quantidade de gente precisando e tal. E você vai fazer a diferença na vida de muita gente, né, cara? Você vai poder fazer a diferença, de fato, na vida. E é um caminho que depois você pode partir para uma educação mais de trade, de ações, de carteira e tal. Mas eu acho que é essa linha, assim. Assessor de investimento, e essa parte de educação financeira do zero, assim, para quem não sabe nada. Boas dicas aí. Cara, já quero começar devagarinho com os agradecimentos aqui, começar a te dar o nosso super obrigado aí, né? O tempo corre, a gente nem percebe, já falamos mais de horas aí, mais de hora. Quero deixar à vontade aí pro Lionel, se ele quiser fazer mais alguma pergunta que a gente passou batido. E depois também deixar aí livre para ti, se quiser trazer mais algum tema aí que tu acha importante que a gente não tenha abordado. Tem uma dúvida. Que bom. Inclusive, estava aguardando esse momento, que é muito bacana. Cara, queria que tu contasse rapidinho um pouquinho da tua passagem, acho que foi no Fantástico, se não me falha a memória, que deu até uma ponte lá na piscina. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi esse contato, que falou um pouquinho da nossa profissão, falou um pouquinho de trade, achei muito bacana. Eu acho que deu uma exposição legal, assim, sabe? Então, acho que tu mostrou eu gostei bastante, tu mostrou uma vibe boa, mostrou uma vibe legal, fez umas operações lá com a galera. Você assistiu a matéria? Você assistiu? Assisti. Então, eu queria que contasse um pouquinho dessa passagem aí. Cara, quando eu falo que o pessoal comenta, né, que saiu no Globo Repórter, tem gente que fala, ixi, saiu na Globo falando de trade, foi algum golpe, né? É difícil, né, o cara falar bem, né? Editoria... Eu acho que o único cara que a Globo falou bem, assim, de trade, né? Fora da editoria policial. Exatamente. Cara, e até fazendo um gancho nessa história aí também, eu emagreci 25 quilos dessa época, né? Essa época da pandemia foi uma época muito boa pra ganhar grana, né, pra mim. Só que foi uma época que eu perdi a saúde total. Você tava engordando. Eu ia morrer, se eu tivesse vivido até agora, eu já estaria morrendo já. Porque 150 quilos, tô com 125 agora, emagreci 25. Ainda tô pesado ainda, mas já com uma qualidade de vida já bem melhor, né? Então eu repensei muito nessa época. Depois da matéria do Globo Repórter, não sei se você sabe, mas tô até falando um assunto chato aqui, mas tem que falar. Eu fui assaltado, os caras invadiram minha casa. Nossa, eu não sabia, velho. 4 caras armados, entrou lá e tal. O Globo mostrou o drone, o Globo praticamente deu né? Mas assim, depois passou acho que 3 semanas, 4 semanas, os caras entraram lá.
E eu repensei muito minha vida depois disso aí. Eu nem falo que foi ruim, porque foi até bom, sabe? Aí eu comecei a viajar mais, morei em Floripa, em Bombinhas, em Balneário Camboriú. Moro hoje em Balneário Camboriú um pouquinho, moro um pouquinho em São Paulo, um pouquinho lá. Mas enfim, vamos lá. Como é que foi a matéria? E a matéria era para falar de pessoas que saíram da capital, tem muita gente na época da pandemia, né? E foi morar no interior e tal. Eu morava numa chácara, né? Mas aí a gente levou toda a matéria, acabou que o repórter gostou de mim e levou toda ela pra comentar do mercado mesmo e tal, né? Então foi isso, assim. Foi uma coisa muito legal que aconteceu lá. Mas é isso, eu queria comentar esse ponto porque, cara, às vezes a gente foca em trabalho e esquece a qualidade de vida, saúde, essas paradas, né, cara? Às vezes você pode morrer aí da noite por dia e nem sabe, o cara carma na sua cabeça, imagina, foi tenso, velho. Hoje eu dou risada, mas no dia... no dia, Pô, uma situação complicada. No dia foi complicado. E teve uma repercussão boa, cara, dessa matéria da Globo. Foi bem legal, assim. Tem o meu tibum na piscina lá. E, né? Ao vivo. Feito. Cara, então, né, como disse, já quero começar aí, te dar meus agradecimentos aí. Super obrigado por ter marcado presença aqui, por ter aceitado nosso convite. Né? Ficamos muito felizes com o papo, mas não surpresos, sabíamos que ia ser um papo muito legal, muito descontraído. Então, acho que recados finais aí. Né? Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva, ative as notificações ali para ser avisado sempre que um novo vídeo, uma nova entrevista for pro ar. A gente vai deixar as arrobas do Fabrício aqui para você seguir lá o trabalho dele. Se por acaso você ainda não conhece, né? Ficamos muito felizes de mais uma vez trazer um cara aqui que tem experiência e dá os alertas, dá as dicas, dá as técnicas. Né? Então acho que essa é a nossa missão aqui de ajudar com conteúdo de qualidade. Agradecer o Lionel aí para a parceria. Dizer de novo que a gente vai estar aqui com o link do Profit na descrição, o link para assinar nossa newsletter. Eu acho que não esqueci nenhum recado. Fazendo uma dessas coisas aí já nos ajuda bastante. Manda lá o papo para que você tenha aquela certeza que vai se interessar por esse assunto. Então, brigadão, Lionel. Brigadão, Stagliano. Tamo junto. Valeu. Obrigado, cara. Eu que agradeço aí. Tem uma parceria já canelógica, não é de hoje, né? De longa data e é isso aí. É um prazer sempre estar com vocês aí. Obrigado. Foi um papo bem bacana. Desculpa meu déficit de atenção aí. Eu tenho esse problema. Eu perco os raciocínios. A galera que já me assiste já tá acostumada, né? Você vê, imagina o cara o dia todo me ouvindo e eu esquecendo as coisas. A galera já completa a história, já sabe a história. Já sabe, exatamente. Feito. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.